Será que a síndrome do bebê iludido não está te impedindo de atingir os teus resultados? Quando nós nascemos, é como se nós fôssemos o centro do universo. Porque basta que a gente manifeste o que a gente está sentindo e a gente tem as nossas vontades, os nossos desejos atendidos. Então, a gente sente fome, a gente chora, os nossos pais nos alimentam. A gente suja toda a fralda, a gente se sente incomodado com aquilo, a gente manifesta o nosso incômodo, né? Aquela irritação, a gente chora e a gente tem a nossa fralda trocada e fica limpinho novamente. Independente do que a gente expresse, do que a gente está sentindo, a gente tem rapidamente os nossos desejos atendidos. Então é como se a gente fosse o centro do universo, como se a gente governasse tudo que acontece à nossa volta. E com o tempo a gente vai crescendo. Eu gosto de trazer uma analogia que imagine que ali aos 5, 6 anos de idade, perto do horário do almoço, um almoço de domingo, chega a avó para almoçar com o netinho e ela traz de presente para ele uma barra de chocolate. Aí a avó entrega aquela barra de chocolate, o netinho super empolgado com a ideia, porque ele já estava com fome, e a avó chega ali com um alimento que ele ama, né, uma barra de chocolate deliciosa, e ele se empolga para abrir e consumir o chocolate, e de repente a mãe fala que ele não pode consumir aquele chocolate, porque afinal, né, tá na hora do almoço, e que ele só vai poder consumir aquilo pós-almoço. E como de praxe, como já é de costume, o aprendizado era que quando alguma coisa não está como eu gostaria, eu expresso o que eu sinto e eu tenho a minha vontade e a minha necessidade atendida. Então, nesse momento, a criança esperneia, xinga, reclama porque ela quer consumir o chocolate. Só que diferente do que em outros momentos, dessa vez o resultado ele é diferente. Dessa vez ele escuta algo como: para de chorar, senão você vai ficar de castigo, você não vai almoçar, não vai comer chocolate nem depois. Ou, né, dependendo da infância de cada um, ou para de chorar, ou você vai levar uma chinelada, vai levar uma palmada. Ou para de chorar, senão eu vou lhe dar pro velho do saco, eu vou te trancar lá no quarto, você vai ficar de castigo, enfim, você vai ficar sem comer. Indiferente do que tenha sido escutado, a criança ela recebeu aquilo como, né, uma negativa pesada ali da mãe, do pai, enfim, de quem quer que tenha sido a pessoa que manifestou ali, mas é como se no cérebro da criança algo muito grave vai acontecer se eu expressar o que eu estou sentindo, e ele tem ali um novo aprendizado, que pode ser como se, se eu expressar o que eu estou sentindo, a minha mãe vai me abandonar, minha mãe vai me dar pro velho do saco, e ali começa a se criar as nossas máscaras. Então começa ali os primeiros tijolinhos, a primeira camada de uma máscara, quando a gente aprende a ficar emburrado. A gente segura ali o choro, né? Segura ali a nossa vontade, mas ao mesmo tempo não quero expressar o meu verdadeiro sentimento, mas eu ainda tô aprendendo a lidar com isso, né? Tô aprendendo a criar a máscara, então eu fico ali emburrado ali, porque eu não quis, porque a minha vontade não foi atendida. E aí pode ser alguém pergunta ali, uma criança: o que você tá emburrado? Não é nada, enfim, né? A gente começa a criar. E ao longo da vida, a gente começa a tomar diversos nãos. Várias situações são diferentes, são contra, né, as nossas expectativas, são contrárias ao que nós esperávamos. E essas máscaras vão ficando cada vez mais elaboradas, cada vez mais sofisticadas, ao ponto de que muitas vezes você por dentro pode estar aí super irritado, incomodado com a situação, mas a sua expressão de alegria, de felicidade, de tranquilidade, porque você não quer transparecer para o outro o que você de verdade está sentindo. Isso, né, é super relevante, porque para vivermos em sociedade, termos esses filtros, conseguirmos filtrar os nossos sentimentos é super importante, senão o mundo ia ser um caos. O problema é que a falta de consciência sobre isso faz com que muitas vezes nós começamos a usar esses filtros com nós mesmos. E a gente perde a clareza do que é uma máscara, do que é a verdade, do que de fato é uma vontade, um desejo meu e o que de fato não é. É simplesmente um movimento meu para agradar a expectativa do outro. Porque como eu não quero perder ali o amor daquela pessoa, como eu não quero desagradar, desapontar, eu tenho uma máscara tão forte que eu tô mentindo para mim mesmo. E aí eu não consigo filtrar. No outro movimento super impactante que acontece também, que é o que eu chamo da síndrome do bebê iludido, é que aquela falsa sensação de ser o centro do universo, de ser o rei ali do pedaço, de comandar ao que acontece fora de mim, ela muitas vezes fica em nós, no nosso inconsciente.
e a gente passa o resto da vida querendo controlar como as coisas acontecem. Eu gosto de trazer uma analogia que é, imagine que você está num barco observando o oceano e está tudo muito calmo, e você observando ali o oceano e você fala, pô, tá tudo sob controle, né? Tá tudo sob controle, e você fica ali observando. De repente o tempo começa a fechar, começa a dar um vento, uma tempestade se instaura por ali, e você fala que as coisas saíram do controle. Na verdade, isso é uma ilusão, as coisas nunca estiveram no seu controle. Mas o fato de estar tudo tranquilo, de estar tudo dentro das nossas expectativas, gera essa falsa sensação de controle. E aí, nesses momentos, quando as coisas saem do nosso controle, é onde muitas vezes nós perdemos uma grande oportunidade de controlar a única coisa que sempre teve sob o nosso controle, que é o que eu escolho fazer com relação a isso. Que ao invés de simplesmente reagir ao que está acontecendo, eu escolher como eu vou agir. Então, muitas vezes na expectativa, na minha síndrome ali de bebê iludido, de querer controlar o que está acontecendo externo, eu perco essa oportunidade de controlar a única coisa que sempre esteve de fato no nosso controle. Porque, na verdade, quando nós éramos bebês e o universo, as coisas externas aconteciam dentro das nossas expectativas, a verdade é que nós éramos totalmente incapazes de cuidarmos de nós mesmos, nós não tínhamos competência nenhuma de nos mantermos vivos, e se aquelas pessoas não fizessem aquilo, não atendessem às nossas necessidades, eu não ia estar aqui falando com vocês, né? A gente não ia estar vivo para poder contar essa história. E aí essa ilusão gera essa falsa sensação de querer controlar o que acontece à nossa volta, de querer controlar como os outros vão reagir. Então toda vez que a gente se sente frustrado, que a gente fica chateado, magoado com a reação dos outros ou quando as coisas não saem como a gente esperava, é uma grande oportunidade para acender um alerta e você pensar, opa, olha a síndrome do bebê iludido aqui, e você respirar fundo e entender que o que está fora está totalmente fora do nosso controle, nunca esteve dentro do nosso controle, e você controlar, então, a única coisa que você tem a oportunidade de controlar, que é como você vai agir com relação a isso, as escolhas que você vai fazer. E esse, para mim, é o primeiro passo para uma jornada de autoconhecimento, para que nós possamos nos entender melhor e, com isso, criarmos, outras situações, criarmos outras vivências na nossa realidade, porque a gente está conectado com nós mesmos e conscientes de o que está no meu controle, o que não está no meu controle, que sentimento que eu estou sentindo, e aí com isso eu aprofundar nessa viagem do autoconhecimento. Beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai ser continuidade desse aqui. Nós vamos aprofundar muito num processo de autoconhecimento, de autoentendimento, para que nós possamos aí começar cada vez mais a agir ao invés de simplesmente reagir.